Gente, então bom dia. Bom dia. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. A ruim é que vai ter puxão de orelha do mesmo jeito. A boa que não é do André Luiz. Vamos dar um descanso para ele, né? A mão dele já está doendo. Então, gente, a proposta da conversa de hoje é falar sobre a lição 39 desse livro maravilhoso que se chama Jesus no Lar. Que tem na biblioteca para emprestar. Exatamente. Está aí disponível na biblioteca e vale muito a pena, né? O título da lição é O Poder das Trevas. É um livro da psicografia de Chico Xavier, dessa vez pelo espírito de Néio Lúcio, tá? E para quem não conhece esse livro, ele trata de momentos muito íntimos de Jesus com os apóstolos. Na época em que Jesus se reunia com os apóstolos na casa de Simão Pedro, e eles tinham oportunidades de conversar a respeito de diversos temas. E ali, na intimidade do lar, Jesus, então, tinha a oportunidade de ensinar a respeito daquilo que mais diretamente os apóstolos precisavam aprender sobre diversos assuntos. Então é um livro maravilhoso, porque é como se fosse um evangelho no lar conduzido pelo próprio mestre. E é um livro que fica aí como sugestão para que nós possamos utilizar em nossos próprios evangelhos, em nossos próprios lares, como leitura complementar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Então fica aí a dica, fica aí a sugestão. Tá? Jesus no Lar. Ótimo livro para o Evangelho em nossa própria casa. Tá bom? E hoje a gente escolheu uma lição difícil. Tá? E ela não é difícil porque vai ser difícil da gente compreender. Não vai ter dificuldade nenhuma para a gente entender ela. Não é nenhuma ciência de foguete. Não é nada envolvendo física quântica. Essa lição, ela é difícil pela natureza do tema. Afinal de contas, o título já diz muita coisa. O poder das trevas. E a gente seria muito ingênuo de acreditar que as trevas não possuem os seus recursos. E uma das propostas, ainda que não seja a proposta central da conversa de hoje, é exatamente a gente jogar luz sobre essas inúmeras formas que os espíritos inferiores têm de nos causarem embaraços, utilizando-se das brechas em nossas próprias defesas espirituais. É claro, gente, que nós vamos falar sobre isso, não com o objetivo de assustar ninguém. Não temos o objetivo aqui de causar medo em ninguém, muito menos despertar pânico, ansiedade ou qualquer sentimento ruim. Não é esse o objetivo. O objetivo é somente esclarecer e prevenir. Porque, assim como acontece na área da saúde, quando a gente conhece o mecanismo de uma doença, quando a gente sabe como funciona o contágio, quando a gente conhece a evolução da doença, as complicações, os riscos, a gente pode empenhar esforços na prevenção, na defesa, na proteção, no tratamento, na cura. Entende? Então essa é a proposta de hoje. Não é despertar medo, pânico, e sim conscientizar para a nossa própria proteção. Tá bom? Então, vamos enfrentar esse tema? Todo mundo com coragem aí? Coragem e confiança. Afinal de contas, a gente está aqui para buscar os recursos, para nos fortalecer. E uma coisa é verdade: nunca nos falta amparo. Disso vocês podem ter certeza. Tá bom? Prometo que não vai ser assustador assim não, tá bom? Mas o puxão de orelha vai ter. A lição vai começar assim, gente. Centralizando-se a palestra no estudo das tentações,
contou Jesus sorridente. Então aqui, rapidamente, só para a gente prestar atenção, o tema da conversa era qual? Tentações, né? Guardem isso. Então Jesus começa a contar uma parábolazinha, tá? Jesus vai falar assim: um valoroso servidor do Pai movimentava-se galhardamente em populosa cidade de pecadores, com tamanho devotamento à fé e à caridade, que os espíritos do mal se impacientaram em contemplando tanta abnegação e desprendimento. Depois de lhe armarem os mais perigosos laços, sem resultado, enviaram um representante ao gênio das trevas, a fim de ouvi-lo a respeito. Então aqui a gente vai abrir o primeiro parênteses, tá bom? A gente precisa entender algumas coisas aqui. Primeiro, o tema central da conversa, qual que era? Tentações. Vamos ao dicionário? O que é tentação? Tentação, gente, é um ato ou efeito de tentar. Eu adoro essas primeiras definições que não explicam nada, né? O dicionário tem essa mania, né? Tudo bem, mas sempre tem a segunda e a terceira opção que esclarecem. Movimento interior que nos instiga a fazer o mal, ou apetite, desejo violento. Então, tentação, numa forma bem fácil da gente entender, e Chico Xavier era fantástico nisso, ele explica muito bem o que consiste uma tentação para todos nós. Chico Xavier dizia que a tentação é um cachorrão grandão que está correndo atrás da gente. E a gente está doido para ele pegar a gente. Olha a carinha do menininho ali. Ele não vê a hora do cachorrão pegar ele. Tentação é isso. Então, o tema central da conversa entre os apóstolos de Jesus era a tentação. E Jesus começa a contar, então, essa pequena parábola a respeito deste homem de bem que começou a fazer o bem ali. E a gente precisa entender a sutileza nas palavras de Jesus, porque ele cria essas imagens, essas parábolas, e por detrás dela tem muita coisa que ele quer dizer. Então, nessa sutileza que Jesus conta nessa história, tem um bondoso homem que, por praticar muito bem, o bem que ele fazia, chamou a atenção. E chamou a atenção de quem? Dos espíritos trevosos, dos espíritos maus. Tanto que lá diz que os espíritos do mal se impacientaram com ele. Não é? Bom, e os espíritos maus se impacientaram por quê? Porque aquele homem estava fazendo um trabalho bom, um trabalho no bem. Então, a gente pode entender o quê? O trabalho no bem incomoda o mal. O trabalho no bem incomoda o mal. É interessante notar que eles movimentam esforços para tentar interromper esse trabalho. Eles tentam. Vocês já repararam na dificuldade que é quando a gente resolve fazer algo bom? Regime. Sempre vem o demônio do doce, do churrasco, do sanduíche, da pizza. Mas falando sério, quando a gente quer se livrar de um vício, quando a gente quer fazer um benefício, quando a gente quer fazer um trabalho voluntário, um trabalho no bem, ajudar alguém, gente, como que surge empecilho de todos os lados? É impressionante. O tanto de barreira que tem, o tanto de dificuldade que aparece. Vocês já tentaram fazer um curso da casa? O D1? Experimenta. Experimenta. Vai aparecer 1000 contratempos para você não vir. É impressionante. Vocês já repararam nisso? Acontece, não acontece? Pois é. E nessa altura do campeonato, vocês devem estar se perguntando, e o que isso significa? E aí,
olhando assim para alguns de vocês já meio apressados, fala: meu Deus, fazer o bem é muito perigoso. Calma, gente. Categoricamente a resposta é não. É claro que não. Pelo contrário, tá? Fazer o bem não é perigoso. Aí alguns de vocês já estão, ufa, então explica melhor essa coisa, tá? Então vamos lá. Tem uma fábulazinha infantil que traz uma ideia muito boa a respeito dessa situação que a gente está querendo descrever aqui. Talvez alguns de vocês já conheçam, é a fábula da serpente e do vagalume. Tá? Para quem não conhece, eu vou contar rapidamente aqui. Tá? Conta a fábula que a serpente, ela ficava perseguindo o vagalume, tentando abocanhar ele. Tá? E o vagalume ali fugia, sem entender o que estava acontecendo. Mas a serpente não desistia, sempre tentando abocanhar o vagalume. Por fim, um dia, o vagalume se cansou daquela situação e, um pouco intrigada com aquilo, resolveu enfrentar a serpente e perguntou para ela: olha, espera aí, posso te fazer 3 perguntas? A serpente falou assim: tá bom, eu não costumo abrir precedente para as minhas refeições, não, mas já que eu vou te comer de qualquer jeito, pode fazer. Quais são as 3 perguntas que você quer me fazer? Aí o vagalume perguntou: olha, eu faço parte da sua cadeia alimentar? A serpente: não. Eu te fiz algum mal? Não. Então, por que você quer me comer? Porque eu não suporto o seu brilho. Então, nessa pequena fábulazinha, a gente consegue compreender algumas coisas que a gente quer dizer. Quando a gente trabalha no bem, a gente chama a atenção de algumas serpentes. Tá? E eles vão direcionar para nós alguns de seus venenos. Então, quando a gente trabalha no bem, a gente vai despertar a inveja, a gente vai despertar o desejo de dominação, e a gente vai despertar a pura perversidade de espíritos ainda inferiores. Quando a gente trabalha no bem, espíritos moralmente atrasados podem sentir despeito, inveja do bem que a gente está fazendo, e com isso direcionar os seus desequilíbrios para nós. Espíritos perversos, eles vão ter o prazer de provocar dor, prejuízo, pelo simples fato de gostar de ver o circo pegar fogo. Pelo simples prazer da maldade. Eles são perversos. E espíritos dominadores, que detêm vantagens no atraso moral da humanidade, eles lutam para não perder as vantagens que possuem em seus domínios. Simples assim. Interesse. Poder. Então, quando nós fazemos um trabalho no bem, estas serpentes vão tentar abocanhar o vagalume que tenta brilhar com o trabalho do bem. E isso acontece entre encarnado e desencarnado, tá, gente? Não é porque mudou de roupa que muda o espírito, não. A gente conhece muita gente encarnado que age assim. E não é porque perdeu o corpo físico que deixa de agir assim. Continua agindo assim no plano espiritual também. Tá? Então, todos aqueles que começam um trabalho no bem, começam a ser o quê? Alvo. Alvo da perseguição de espíritos atrasados. Mas pela cara de sustos de vocês, eu não falei que era perigoso. Calma, gente. Calma. Não tira conclusão precipitada, porque a gente está esquecendo de um detalhe nessa história do vagalume. Lembra que o vagalume tem asa? Né? Enquanto ele estiver lá no alto, a serpente nunca vai alcançar ele. Ela pode tentar, mas enquanto ele estiver voando, a serpente não vai pegar. A gente esquece disso, né? A gente esquece desse detalhe. Aí a gente já vê um certo alívio. Ufa, né? É verdade, né? O negócio é se manter lá em cima. Então, por isso que Jesus vai falar para a gente, nessa historinha, que depois de lhe armarem os mais perigosos laços,
sem resultado. Ou seja, as serpentes não conseguiram pegar esse vagalume. Ele estava lá no alto, ele estava voando. Não dava para pegar ele, né? E eles não conseguiram, por quê? Porque, enquanto nós estamos voando alto, a gente mantém o nosso padrão espiritual elevado. Enquanto nós estamos trabalhando no bem, a gente está protegido. Protegido por quê? Pelas causas, pelas leis de causa e efeito, pela lei de causa e efeito. Afinal, a gente só vai sofrer o mal que nós mesmos geramos. Então, se eu não possuo nenhum débito, estou aqui fazendo o bem, por que eu vou temer o mal? Consegue compreender isso? Se eu estou lá no alto, o mal não tem acesso. A grande questão aqui, a grande chave aqui é se manter lá em cima. A dificuldade é se manter no alto. Porque enquanto a gente está lá em cima, nada vai nos atingir. O negócio é manter-se lá. Entende? Faz sentido? Então vamos continuar para a história. Vamos voltar para ela. A lição então vai continuar e Jesus vai mencionar que esses espíritos infelizes enviaram um representante para uma consultoria com um dos maiores lá das trevas, né? E sim, gente, lá nos planos inferiores existem comandantes e comandados, tá? Tem organização, tem inteligência, tem recursos. O que não tem é moralidade. O que não tem é moralidade. Então são espíritos altamente inteligentes, porém ainda perversos, cristalizados no mal ou ignorantes. Tá? André Luiz vai chamar esses irmãos de inteligência trevosa de dragões. Ok? A gente não tem muitas informações seguras a respeito deles, tá bom? A literatura espírita não vai nos trazer de forma, né, muito abundante informações a respeito, ainda que tenhamos uma curiosidade imensa para saber a respeito, né? A gente fica curioso. Mas a questão aqui é que nós não temos muitas informações a respeito deles, porque isso também pouco importa. Isso não vai alterar o poder de Deus, nem suas leis. E um dia, todos esses irmãos vão se cansar do mal, vão ficar entediados e vão buscar retomar o caminho de evolução que todos nós temos que percorrer. Assim como André Luiz descreve na obra Libertação. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais a respeito dessa organização dos planos inferiores, fica aí a sugestão do livro Libertação. E como que um dos espíritos chefes trevosos lá ficou entediado da sua vida e resolveu retomar o caminho, né, da evolução. Né? Mas é como se fosse os coaches das trevas, faz palestras motivacionais para os espíritos. Tem lá também, bem lembrado, Charles, é isso mesmo. Entendeu? Então lá tem organização, gente. Né? Então tem os espíritos das trevas, eles são inteligentes. Né? Eles não têm moralidade. O livro Libertação também tem na biblioteca. O livro Libertação também está na biblioteca, gente. Ó, não perde a oportunidade, não. É uma ótima leitura. Tá bom? Bom, só que isso aí é outra história, né? Isso aí é outra história. Nós não estamos aqui para falar dessa organização que eles têm nas trevas e tudo mais. Vamos voltar para a história que Jesus estava contando para a gente nessa parábolazinha. E aqui nós vamos ilustrar o diálogo bem num estilo assim lúdico de fantasia popular, né? Porque quando a gente vai falar de espírito inferior, espírito trevoso, o que vem na cabeça de todo mundo? Capeta, demônio, né? Aquelas figuras com chifrinho, com rabinho, toda aquela coisa da imaginação popular, né? E aqui eu pretendo fazer um trabalho lúdico. Eu vou utilizar essas imagens, tá? Mas são só imagens, tá, gente? Para nossa melhor compreensão. Porque é assim que o nosso psiquismo ainda infantil enxerga esses espíritos.
Mas eu nem preciso dizer que são apenas imagens, né? São figuras alegóricas, ok? Ninguém vai achar aqui que nós estamos falando literalmente, né, de capetinhas e capetões, né? E nós sabemos, claro, que espíritos inferiores podem assumir formas grotescas para melhor intimidar, assustar, né, se impor de alguma forma, mas são somente espíritos transviados, filhos de Deus, que temporariamente estão perdidos, né, e que um dia vão retomar o caminho da luz e serão felizes como todos nós desejamos. Tá bom? Vamos lá? Sigamos. Então começa o diálogo, ok? Olha lá. Um companheiro de consciência enegrecida recebeu a incumbência e partiu. O grande adversário escutou o caso atenciosamente e recomendou ao diabo menor que apresentasse sugestões. O subordinado falou com ênfase. E aqui é interessante, né? Porque a gente percebe que lá também tem didática, né? O capetão estava querendo dar a oportunidade de ensinar o capetinha como que pode melhorar na arte de fazer as suas diabruras, né? Então, vamos lá, capetinha, dá as suas sugestões. Eu vou dramatizar um pouco o diálogo, tá bom, gente? Então, tá lá, capetinha, dá as suas sugestões aí. Aí ele lança a primeira achando que está abafando, né? Ah, não poderíamos despojá-los de todos os bens? Aí o capitão responde, isso não. Para um servo dessa têmpera, a perda dos recursos materiais é libertação. Encontraria, assim, 1000 meios diferentes para aumentar as suas contribuições à humanidade. Bom, o capetinha não desistiu, né? Deu outra sugestão. Falou, então, que tal a gente castigar-lhe a família, dispersando-a e constrangendo-lhes os filhos a enchê-los de opróbrios e ingratidão? Aí o capitão, não vês que deste modo se entregaria facilmente com a família total, que é a multidão? O capetinha não se deu por vencido, ele tinha mais cartas na manga e sugeriu mais uma. Será talvez conveniente lhe flagelemos o corpo, crivaloemos de feridas e aflições? E o capitão, nada disso. Você não sabe de nada. Ele acharia meios de afevorar-se na confiança e aproveitaria o ensejo para provocar a renovação íntima de muita gente, pelo exercício da paciência e da serenidade na dor. O capetinha já estava quase sem opção, mas ainda tirou uma lá da cartola e falou, movimentaremos então a calúnia, a suspeita e o ódio gratuito dos outros contra ele. E o capitão respondeu, para quê? Transformar-se-ia num mártir, redentor de muitos. Valer-se-ia de toda perseguição para melhor engrandecer-se diante do céu. O capetinha pensou mais um pouquinho, teve mais uma ideia e falou, será então, enfim, mais aconselhável que a gente o assassine sem piedade? E o capitão disse, que dizes? A morte ser-lhe-ia a mais doce bênção, por reconduzi-lo às claridades do paraíso. E aqui, gente, a gente precisa fazer mais uma pausa na história. Tá? Porque aqui tem alguns conceitos muito importantes desse diálogo que a gente precisa conversar. Tá bom? Eu sei que está parecendo até comercial, né? Que sempre para a coisa na hora que a gente quer ver a continuidade da história, né? Não é? O comercial só não vem naquela hora, mas eu queria continuar, e vem o comercial e quebra. Mas a gente precisa quebrar agora para a gente conversar sobre esse diálogo. É importante. Tá? Existe uma lei divina que se chama lei de evolução. Tá? Tanto os seres quanto coisas, eles estão sujeitos a essa lei. Pois bem, a Terra está passando por esses ciclos, vai passar por inúmeros outros, e, como tanto espíritos quanto os mundos evoluem, nós sabemos que a Terra se encontra num ponto de evolução, numa etapa que nós chamamos de expiação e provas. E eu já imagino na cabeça de vocês que já tem uma pergunta no ar. Mas qual que é a mesma diferença entre expiações e provas?
E aí nós vamos refrescar a memória. A gente já falou no início um pouco a respeito da expiação, com a questão do vagalume. Lembra? A expiação, ela é o reflexo de uma outra lei, a lei de causa e efeito. Então, a expiação é o aprendizado com as consequências impostas pelo uso do seu livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio. É o famoso plantou, colheu. Não é? É assim. Isso é expiação. É a lei de retorno. É o que eu colho daquilo que eu plantei. Ok? Então, às vezes, a gente pode até estar livre das expiações, plantando bem e, com isso, lá na frente, também colhendo bem. Nesse aspecto, voando alto. Tá? Na história do vagalume, voando lá em cima. Mas isso, gente, não vai isentar a gente do outro compromisso que nós temos na terra. E esse compromisso, esse também pode fazer a gente perder a altitude, ficar bem perto da boca das serpentes. Tá? E que compromisso é esse? Eu estou falando aqui do compromisso escolar que a terra tem. O compromisso educativo que a terra tem. Porque, como em qualquer escola, aqui também existe prova. Não é só as expiações. Existe também as provas. E o que são provas? Provas são desafios de aprendizado, escolhido ou não pelo Espírito, né? Dependendo do seu nível de consciência e de suas necessidades. O aluno vai lá fazer prova e ele não escolhe. Às vezes ele vai ter que fazer a prova. Às vezes é uma matéria optativa, aí ele escolheu fazer aquela prova. Mas normalmente é a matéria curricular, ele vai ter que fazer a prova porque aquilo ali é necessidade dele. Mas ele não vai escapar das provas. As provas servem para atestar o nosso aprendizado. Não é castigo, não é punição, é simplesmente atestar se nós aprendemos de fato. Para isso servem as provas. E no mundo, gente, no mundo tem muita prova. Não falta prova no mundo. Estamos no mundo de provas e expiações, o nome já diz. E no caso da parábola de Jesus, que ele estava contando para a gente, esse aluno que estava lá, ele já era capaz de passar por muitas provas, né? Tanto que o diabão estava falando lá para o diabinho que nada daquilo iria funcionar para ele. Ele já era capaz de tirar boas notas nas provas listadas ali, né? Ele era um bom aluno. Ele poderia tirar boas notas, né? E vamos ver que provas são essas, né? Vamos ver que provas são essas ali que o diabão estava falando. Porque são inúmeras as provas da terra. A gente já falou, são várias. E ali não está listada todas as provas, não. Mas Jesus na historinha listou algumas. Algumas. E são provas difíceis. Né? Segundo o diabão, aquele candidato, aquele aluno, ele já dava conta de passar ali, ó, por alguns testes. E o que ele tinha que fazer? Para passar nesses testes aqui, que o aluno, qual era a atitude do aluno que o faria ele passar por esse teste? Né? Então, quando o diabinho falou ali de provas materiais, tirar tudo que é material dele, o que é que o diabão falou para ele ali que ele não seria reprovado, ele passaria? Por quê? Porque a perda dos recursos materiais constituiria em libertação para esse ser. Ou seja, aquele aluno ali, ele passaria da prova, por quê? Porque ele já tinha desenvolvido nele uma ferramenta. E essa ferramenta o auxiliaria a passar por essa prova sem dificuldade, ele não teria problema. Tirar os recursos materiais dele faria ele se libertar ainda mais para servir ainda mais. Ele já tinha desenvolvido essa ferramenta, esse recurso para poder passar por essa prova. E aí o diabinho sugere então outro desafio. Qual o desafio? O desafio no campo dos sentimentos. Mas essa mesma ferramenta que o aluno tinha para passar pelas provas materiais serve também para passar pelas provas dos sentimentos.
Então, se tirasse dele toda a família, aí que ele ia se entregar facilmente à família universal, porque ele já tinha essa ferramenta. O diabinho, então, não desiste, sugere outra prova, a prova no campo da saúde. E por ele ter essa mesma ferramenta, gente, eu estou falando da mesma ferramenta, ele também conseguiria passar por essa prova. O diabo falou, não, ele vai se afervorar no exercício da paciência, da serenidade, diante da dor, vai servir de exemplo para todo mundo. O diabinho, então, sugere outra prova, a prova da destruição da reputação dele. Mas, por ter também essa mesma... Gente, eu estou falando da mesma ferramenta, tá? Essa mesma ferramenta, esse aluno, esse bom aluno, também seria capaz de passar. Ele valer-se-ia de toda a perseguição para melhor se engrandecer diante de quem? De Deus, dos céus, da própria consciência. Porque ele tinha essa ferramenta. Ele sabia que a prestação de contas que ele tem que dar não é para ninguém. É dele com Deus. Que ferramenta valiosa. Eu quero essa ferramenta, gente. Por fim, o diabinho falou assim, morte. Vamos matar esse cara. E por ter essa mesma ferramenta, não ia adiantar. Porque a morte vai ser o quê? Libertação. Vai conduzir para ele receber a recompensa que ele merece. Não tem punição nenhuma. Gente, que ferramenta é essa que ele tem? Que faz ele passar por todas essas provas? Essa ferramenta, gente, se chama desapego. Desapego. Em todas essas situações, o desapego é a âncora que mantinha lá o vagalume, lá no alto, longe da boca da serpente. Desapego. Mas aí, gente, agora é o puxão de orelha. A grande pergunta que nós temos, qual dessas provas eu passaria? Em qual dessas provas aí eu conseguiria passar? Cada um que responda a si mesmo. A quantas anda o nosso desapego da matéria? Porque a gente vive aqui na matéria como espírito imortais, numa experiência transitória? Ou nós estamos aqui afogados na carne, como gosta de utilizar essa expressão Emmanuel? A gente ainda parece tudo faraó do Egito, né? Se a gente pudesse, a gente enterraria tudo com a gente, junto com o corpo, né? Na esperança de levar tudo para a vida eterna. A única diferença é que a gente não constrói pirâmide de pedra ainda, né? Mas se caixão tivesse gaveta, a gente colocava a coisa lá. Em que nível está o nosso desapego afetivo, gente? Afinal, a gente pode ter até alcançado um certo desapego material. O Espiritismo nos ajuda a conduzir a essa consciência de que tudo aqui é transitório, ninguém vai levar nada da matéria. Mas e o apego às pessoas? Meu filho, minha filha, meu marido, minha esposa, meu. E desde quando alguém é posse de alguém? Que amor é esse que aprisiona, que escraviza? Né? Não há mais posse nesse amor do que amor propriamente dito? Quem já não escutou aqui que o amor liberta, né? A quantas anda o nosso desapego afetivo? Nosso ente querido que parte, né? Será que a gente dá sossego para ele? Apego afetivo. E o apego ao corpo, gente? Saúde, juventude, beleza. Ai, ai. Qual de nós está pronto para devolver a roupa que Deus nos emprestou na experiência terrestre? Quem está pronto para devolver? Hoje em dia a gente vive um culto tão grande ao corpo que ficar velho virou pecado. A pessoa ela tem coragem de falar
Palavrão, mas não fala a idade. A gente vive mais pelo corpo do que para o espírito imortal, como se a gente nunca fosse abandonar esse corpo. Quanto apego inútil a essa forma transitória, gente. Quantos sofrimentos desnecessários, quantos procedimentos cirúrgicos fúteis, né? Padrões de saúde, belezas irreais e tóxicos. Para quê? Para quê? Vai ficar aqui. Aqueles fios de ouro, aqueles botox, todas as canetas de Ozempic. Vai ficar aqui. Eu não estou falando para a gente não se cuidar, não é isso não, gente. Tem que ter o cuidado com os extremos, tá? A gente está aqui, tem que se cuidar. O problema é os excessos. Tem gente que vive para isso, vive em função disso, se escraviza a isso e foca a vida inteira nisso. Outro dia um amigo me lembrou quão rápido a gente vai ser esquecido, me fazendo uma simples pergunta. Você tem 8 bisavós, você lembra do nome de todos eles? Boa pergunta, né? Boa pergunta. Então é tudo passageiro. Né? Agora, se você realmente fez algo que impacta na vida das pessoas, você vai ser lembrado. Se você é um desses 8 bisavós que a gente não sabe os nomes de cor, né? Que é uma ótima reflexão. Mas se dentre esses 8 bisavós teve um que fez uma coisa que impactou a vida das outras pessoas, esse a gente vai lembrar. Ou seja, isso fica. E não a aparência, não o corpo físico. Essas coisas que a gente está tão focado, né? Hã? Ninguém lembra se era bonito, feio, se era gordo, magro. Pouco tempo, né? Vai ser esquecido. Muito pouco tempo. Só lembrando que a gente pode até ser um desses bisavós. É por isso que a gente está aqui de novo, né? Bem lembrado, Charles. E a quantos anda o nosso desapego à reputação, gente? Né? Eu não preciso nem falar da atual escravização nas redes sociais, né? Em que todo mundo tem que exibir uma felicidade que não tem. Todo mundo quer ser modelo, todo mundo quer ser influencer. Todo mundo está tão vulnerável a likes e dislikes. Né? Quanta coisa esdrúxula em busca de aprovação e aplauso. Quantos personagens fictícios criados, né? E que não refletem o verdadeiro eu. Quanta vaidade, né? Quanta vaidade por título a gente tem hoje. Todo mundo tem que ter um título fancyzinho no trabalho, né? E às vezes aquele título não quer dizer nada, gente. Você olha para o título da pessoa, que ele tem desse tamanho naquela plaqueta aqui grudada aqui, você nem sabe o que a pessoa faz, porque é um nome tão fancy. Você vai ver o que você faz mesmo? Mas ela está lá com aquele título. A gente precisa lembrar que esses títulos vão ficar aqui. A gente lembra de André Luiz, ele era médico na Terra. Chegou lá com toda a pose, querendo ser médico no plano espiritual, coitado. Foi ter que varrer chão da enfermaria, até entender que os títulos daqui não valem nada. Então, para que a gente está apegado a essa nossa reputação, a esses nossos títulos, a essas coisas de rede social? Isso está fazendo mal para a gente, gente. Está desviando a nossa atenção do principal, que é o nosso espírito imortal. E a morte? A morte apavora tanta gente. Agora, o que mais me intriga é a morte botar medo em espírita. Basta a gente lembrar aí da época da pandemia, né? O pavor que todo mundo estava de morrer. Gente espírita com medo de morrer. Peraí que eu vou fazer um parênteses aqui. Eu não estou falando de imprudência, eu não estou falando de negacionista, nem coisa leviana. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquele pânico que muitos desenvolveram pelo medo da morte. Gente, a única certeza que nós temos na vida é que a gente vai partir para a verdadeira vida. Os espíritos gostam de brincar com a gente e falam, gente, os mortos não somos nós, não são vocês. Porque a verdadeira vida é aqui. Então não faz sentido esse pânico. Principalmente entre nós que conhecemos a reencarnação, conhecemos a vida espiritual. A gente é frágil, a gente é humano. Todo mundo lembra daquela história do Chico no avião, com turbulência. E ele, ai meu Deus, eu vou morrer. E o que o Emmanuel fala para ele? Morre com educação, meu filho.
Você não está vendo, irmão, que eu vou morrer, mas morre com educação, meu filho. Para de escândalo. Todo mundo quer pro céu, mas ninguém quer morrer para chegar lá. Divaldo Franco lá tinha acabado de ter um infarto, estava lá deitado na cama. Ai, Joana, eu não vou para a reunião não, porque o médico falou que eu estou 70% morto. Joana, eu estou 100% morto e estou indo. Vamos embora. Então a gente precisa, né, levar essa história com menos peso. Entendeu? A morte é um fato. E é só uma transição, assim como nascer. Né? A gente precisa encarar dessa forma. Então, gente, a pergunta é: qual dessas provas aí eu tenho condição de vencer? Hoje. Fica a reflexão para cada um de nós, né? Fica a reflexão. Não precisa responder. Vamos voltar para a lição, porque acabou o comercial. Vamos voltar então para a lição. Tá? A lição continua e nós vamos pegar o final do diálogo então. E vendo o aprendiz vencido, que se calava, humilde, o adversário maior fez um expressivo movimento de olhos e aconselhou o loquaz: não sejas tolo, volta e diz a esse homem que ele é um zero na criação, que não passa de mesquinho verme desconhecido. Impõe-lhe o conhecimento da própria pequenez, a fim que jamais se engrandeça, e verás. Então, né, foi lá o diabinho, regressou satisfeito e pôs em prática o método recebido. Rodeou o valente servidor com pensamentos de desvalia acerca de sua pretendida insignificância e desfechou-lhe perguntas mentais como essas: como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguetes das paixões inferiores da carne? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Que pode um grão de areia perdido no deserto? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? O que aconteceu? O valoroso colaborador interrompeu as atividades que lhes diziam respeito e, depois de escutar longamente as perigosas insinuações, ouvidou que a oliveira frondosa começa no grelo frágil e deitou-se desalentado no leito do desânimo e da humilhação, para despertar somente na hora que a morte lhe descortinava o infinito da vida. A lição termina, né? Silenciou Jesus, contemplando a noite calma. Simão Pedro pronunciou a prece sentida e os apóstolos, em companhia dos demais, se despediram nessa noite, cismarentos e espantadiços. E a gente entende por quê, né? Então, finalmente, a gente pode falar da questão central, da prova definitiva que esse aluno da historinha que Jesus contou não conseguiu passar. Apesar dele ter uma ferramenta muito valiosa, que é o desapego, apesar dele estar trabalhando no bem, não sendo sujeito às leis de causa e efeito, pelas expiações de fazer o mal, ele não conseguiu passar pela prova definitiva. A prova definitiva que fez o vagalume cair na boca da serpente. E que prova definitiva é essa, gente? É a prova do autoconhecimento. Tá? O homem não foi capaz de enfrentar a si mesmo, de olhar as suas próprias fragilidades. Ele não conseguiu se enxergar como uma obra inacabada, em processo de aprimoramento. Ele se viu em uma imagem distorcida, né, de um ser defeituoso e frágil, e não em aprimoramento. E por não ter consciência de si mesmo, das suas virtudes em construção e de seus defeitos em obra de aprimoramento, ele focou somente nas suas mazelas. Entregou-se a um sentimento nefasto, capaz de nos paralisar os passos da evolução. Que sentimento é esse? O desânimo. Sabe aqueles pensamentos de desvalia que nós temos? Pois é. Espíritos inferiores adoram insuflar esses pensamentos em nós. Como te atreves a admitir algum valor em tuas obras destinadas ao pó? Não te sentes simples joguetes de paixões inferiores da carne? Que podes um grão de areia perdido no deserto? Não te envergonhas da animalidade que trazes no ser? Não te reconheces na posição de obscuro fragmento de lama? Lembremos das palavras de Jesus na parábola, né? O valoroso colaborador interrompeu o que estava fazendo.
Depois de quê? Escutar longamente essas insinuações. E aí bateu o quê? Desânimo. Tudo isso, gente, é porta aberta para dois grandes males que assolam a humanidade hoje. Quais? Depressão e suicídio. E aqui, gente, a tragédia se instala. E é onde a gente emperramos de vez o nosso fluxo da jornada evolutiva. É onde a gente perde o horizonte da caminhada. É onde a gente não consegue enxergar a saída. É onde a gente se perde. É onde a gente desiste da luta. É onde o vagalume perde altitude. Meu amigo, minha amiga, não deixa chegar nesse ponto, não. Mas se por acaso chegou, lembra que ainda tem jeito. Mas a gente precisa de um último esforço da sua parte. Peça ajuda. Pois esse quarto escuro que você está, ele só abre pelo lado de dentro. E você precisa fazer esse último esforço. Abre. Abre porque alguém pode te ajudar. Tem jeito. Acredita. Você pode não ver, mas tem jeito. Tem solução. Tem saída. Pede ajuda. E aqui a gente pode ter ajuda. Nos Estados Unidos nós temos esse número, free, que você pode ligar ou mandar text. Se você fala inglês ou espanhol, você pode ser atendido nele. Se você não fala nem inglês e nem espanhol, tem no Brasil o CVV, aquele número ali ou o website deles. Tem chat. Você pode obter ajuda. E como falamos aqui no início, também tem o trabalho maravilhoso que a Denise faz. Uma vez por ano, na caminhada. Ela está sempre por aqui. Conversa com ela. Acessa lá o website da organização. Busca ajuda. Você não está sozinho. Você só precisa abrir a porta do quarto escuro em que você está. Tá bom? De qualquer forma, os espíritos vão orientar para a gente, e eles são muito claros quanto à importância do autoconhecimento. Lá no Livro dos Espíritos, todos nós conhecemos a pergunta de número 919. Qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal? E a resposta é muito simples. Conhece-te a ti mesmo. Fazer isso, gente, fazer esse trabalho de reconhecer a si mesmo, é nos conhecer como, nos reconhecer na posição de alunos. Alunos da vida, tá? Aprendizes da vida. Isso vai nos manter os olhos no horizonte. Isso nos vai fazer caminhar junto ao aprimoramento necessário e à felicidade que nos aguarda. Isso vai nos encher de quê? Esperança. E a esperança, ele é o melhor remédio contra a depressão. Tá? Pois enquanto houver esperança, haverá chance de vencer qualquer obstáculo. A gente não pode esquecer isso. Tá? A grande pergunta é, conhecer-se a si mesmo. Mas como fazer isso? E aí fica a dica de Santo Agostinho. Santo Agostinho falava para a gente fazer reflexões e perguntas sobre nós mesmos todos os dias, todas as noites. E fazer essas perguntas com sinceridade, respondendo-as para nós mesmos. Porque isso vai nos auxiliar ao aprimoramento interior que precisamos fazer. Se hoje eu não conseguir fazer bem, amanhã eu vou tentar fazer melhor. Mas fazer essas perguntas vai me fazer compreender os pontos em que eu preciso mudar. Porque a gente só consegue mudar aquilo que nós enxergamos que precisa mudar. Porque se eu não vejo o que precisa mudar, como é que eu vou mudar? Por fim, gente, para fechar essa lição de hoje, considerando a nossa mistura muito complexa, que todos nós somos, de luz e sombra, eu queria deixar uma reflexão para a gente. Porque o poder das trevas, ele pode até ser grande, mas não resiste à mínima faísca de luz. Então vamos lembrar das palavras de nosso Mestre. Brilha a vossa luz. Obrigado a todos. Vamos fazer a nossa prece.
Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e nossos irmãos da espiritualidade amiga, sempre presentes em nossas vidas, agradecemos, Senhor, por tantos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos, Pai, para que possamos alçar voos cada vez mais altos. Ajuda-nos, Senhor, a acender as luzes em nossas consciências, em nossos corações. Essa pequena chama que pode atravessar as trevas e nos iluminar o caminho. Abençoa, Pai, os nossos esforços de crescimento e elevação. Ampare-nos em nossas fragilidades. Pedimos a sua proteção, Senhor, para aquilo que ainda não temos condições de enfrentar, e recursos para que possamos desenvolver as ferramentas necessárias para a superação a cada dia do maior inimigo, que são aqueles que estão dentro de nós mesmos. Que o Senhor abençoe os nossos lares, as nossas vidas, nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas que convivem conosco neste momento tão difícil da terra, Pai. A humanidade clama pelo Senhor, Pai. Ajude-nos nesses momentos tão tumultuosos da transição. Que a paz do Senhor possa tocar os corações. E como sempre, Senhor, muito obrigado por tudo. Que assim seja.